Bom, logo no finalzinho da madrugada, nas redações do Grupo Bandeirantes, rádio, televisão, chegaram os materiais com o som da madrugada em Araçatuba. Grande região, aliás, região do nosso amigo Fábio Piperno, não é? Uma região que durante muito tempo era um símbolo ali da produção de carne, né? Criação de gado. Hoje tem outras atividades também na agropecuária. Um lugar muito bom. Um desses lugares que você fala, tá aí um lugar bom para se viver, não é? Mas estamos no Brasil de suas anomias, e aí, na madrugada, as redações aqui da Bandeirantes e de outros grupos de comunicação começaram a receber o som que a gente vai ouvir agora. O ataque a tiros em Araçatuba, no interior de São Paulo. Quer ouvir o ataque aqui, Zaidan? Podemos ouvir, Ronaldo? Vamos lá. Por favor. Não é fim de ano não, viu, Zaidan? Não é foguetório não, é tiro. Inclusive algumas armas de repetição, né? Você consegue distinguir que uma mesma arma está emitindo ali uma sequência de sons de disparos. Então você tem semiautomáticos que são utilizados. Aí não é uma metralhadora, não é automática inteiramente, mas semiautomático. E o primeiro disparo, inclusive, de arma pesada. Tiroteio, e aí, hoje em dia, isso já virou uma rotina tal que o sujeito tem a surpresa inicial, o cara que tá dormindo, tava lá na televisão, né, na madrugada, vendo os Jogos Paralímpicos no Japão, acompanhando notícia, vendo um filme, ouvindo rádio, tava fazendo alguma coisa ou estava dormindo. De repente aquele barulho, e tempos atrás o sujeito poderia achar que era foguete, ou então ficaria ali perplexo, o que está acontecendo, né, nessa madrugada. Então, hoje não. Hoje, depois de alguns segundos, a pessoa já fala, deve ser isso. E era um ataque de criminosos contra Araçatuba, claro, que não estavam a passeio, estavam lá visando a 3 agências bancárias no centro de Araçatuba. Mais de 20 elementos participaram da ação, com pelo menos 10 carros blindados. Porque já sabem, em algum momento pode haver resistência, eles não sabem exatamente o tempo de reação da polícia local, mas sabem, já calcularam, o tempo que leva para que policiais militares de outras cidades tentem socorrer aquela cidade que está sendo atacada. Eles sabem o tempo que leva. Os primeiros que chegarem aqui, eles vão chegar depois de meia hora, ou então depois de 40 minutos. Mas não sabem qual será o tempo de reação da polícia local, embora usem drones. Usem drones, que já acompanham ali, inclusive. Pois não, pode ir, Ronald, por favor. Vamos lá. Ele fez uma barreira com gente pra passar na rua. Meu Deus. Meu Deus. Olha os caras com drone, velho. Olha o drone dos caras, ó. 2 drones, ó. Os caras com drone, velho, na cidade, velho. Pois é, os drones aí, exatamente para que eles tenham noção de se já tem viatura saindo do quartel, se não tem, não é? E usando reféns, como a moça que estava aí em pânico relatou, os reféns que são colocados em cima do capô dos veículos. Então, quando a polícia chega, se ela vai atirar, ela olha para o carro que o policial pretende atingir e ele já vê ali no capô gente da cidade que está ali amarrada em cima dos capôs como escudo humano. E aí não atiram, é óbvio, não é? 380 policiais saíram de Bauru, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, acionados para ajudarem nas buscas. Não na resposta direta, mas nas buscas. Rodovias,
nas matas ao redor, porque muitos carros são abandonados. São carros roubados. O cara não vai com o próprio carro. São carros roubados e, dependendo das circunstâncias, já são deixados ali. E eles usam rotas de fuga também, muitas vezes já estudadas. E de 10 veículos, muitas vezes fogem depois em 5 veículos. Até porque se eram 20 em 10 veículos, é claro que eles poderiam fugir em 5 veículos, em 4 veículos, tranquilamente. Detonadores foram deixados. Isso aqui já é diferente de uma ação, de um assalto. Isso aqui já caracteriza um atentado. Se você deixa detonadores nas ruas para que atinjam aleatoriamente, claro que é para atrapalhar, confundir, perturbar a resposta da polícia, isso é claro. Mas, se alguém for atingido antes da polícia, nenhum problema, porque isso vai levar a polícia a parar o carro, a socorrer, aí chama a ambulância. E aconteceu com um ciclista que foi atingido, e ele perdeu inclusive o pé, perdeu dedos das mãos, foi atingido ali por um artefato que foi deixado. O prefeito de Araçatuba, Dilador Borges, conversou com o José Luiz da Atena, na Rádio Bandeirantes, hoje de manhã, e disse qual era a situação na cidade. A ação dos bandidos foi muito violenta, né, porque eles fecharam várias rodovias com barricada de carro, né, atearam fogo em caminhões, fechando pontes. O centro da cidade está isolado, né, para que haja aí a investigação e também haja ali acolhimento de várias bombas, né, que deixaram para trás. Aí é que está, né? Aí a novidade da ação em relação a outras muito parecidas. Deixaram explosivos, deixaram artefatos ali, espalhados pela cidade. Você imagina hoje de manhã, agora à tarde, porque ainda peraí, pode ter algum aqui na praça, no jardim, perto do bueiro, na esquina da rua. Eles não sabem quantos artefatos foram deixados. Vejam o que aconteceu, observemos o que aconteceu com esse ciclista. Né? Naquele imaginar, ele estava ali passando de bicicleta, a situação já tinha se acalmado, estava indo trabalhar, estudar, não sei, e de repente é atingido quando passou por esse artefato. Então isso já não é apenas uma ação ousada de um assalto, mas inclusive com esse requinte cruel de um ato terrorista, de deixar artefatos. Não é? Por que terrorista? Porque provoca o terror. E as pessoas ficam ali sem saber o que aconteceu, onde estão, se ainda mais a própria polícia. Não é? Segundo o secretário executivo da Polícia Militar de São Paulo, os bandidos sabiam que haveria um grande volume de dinheiro em Araçatuba. Claro, não é que eles falam, vão em Araçatuba, não. Até porque, como nós ouvimos aí um habitante da cidade dizendo, um morador, havia drones. E a ideia de levar explosivos, a maneira de coordenar as ações, porque você tem 20 pessoas, mas elas estão subdivididas e esses pequenos grupos sabem exatamente o que fazer. Quem vai em direção ao cofre subterrâneo. Não é que entraram ali com a caixa eletrônica, aquele negócio. Não. Um cofre subterrâneo. Farejaram o cofre? Não. Pensaram, será que tem cofre subterrâneo? Não. Sabiam que há ali um cofre subterrâneo. E foram a ele. Mas não vão todos. Então, aos que vão, aos que ficam para proteção, para responder eventuais contra-ataques, então é claro que isso é coordenado, isso é planejado. E mais, muitas vezes o armamento usado não é de quem foi lá. É alugado, ou seja, um mesmo fuzil, ele é usado em várias ações. O dono vive disso, não é?
de alugar o fuzil. Ele faz parte, obviamente, do planejamento, não é? Que armas vocês precisam, então, mas o trabalho dele é aquele. É aquele. Também não é alguém que faz locação de armas solitariamente. Ele está inserido no contexto de grupos maiores. Então, ações de células de grupos maiores, de grupos organizados. Né? Então, isso não é da tarde para a noite, vamos para Araçatuba. Claro que não. Isso é planejado por muito tempo, a partir de uma informação. Desde uma informação. Qual? No dia tal, vai ter, provavelmente, tanto ali. Em torno de tantos milhões haverá naquele cofre. Não é em qualquer cofre, é naquele cofre. Subterrâneo. E aí, não há dúvida que isso exige planejamento. De semanas. Então, a informação que eles tiveram, isso é indiscutível. Quando o coronel diz isso, que eles tiveram informação e a polícia não foi avisada pelos bancos, e aí pode ser Febraban, ou pode ser o banco diretamente, ou se eram 3 bancos, né, 3 agências, nenhum daqueles bancos avisou a polícia, vai ter uma quantia a mais aqui, seria legal se vocês deixassem umas viaturas aí de prontidão, aqui nas imediações, durante a noite, porque tal dia, porque serão feitos pagamentos. Às vezes é do auxílio emergencial. Às vezes é do auxílio emergencial, às vezes é de um outro programa assistencial. Ou é um crédito que beneficia ali 3 mil proprietários rurais da região, né, pequenos produtores. Então você tem naquele dia, ou durante 2, 3 dias, uma quantia muito acima da média que aquele banco costuma ter. E aí chega a informação, porque senão nem vale a pena. Os caras não vão montar uma operação dessa, inclusive alugando arma, correndo riscos e tendo de dividir por muita gente, não é só quem estava ali na ação. Não vão lá para buscar 20 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais. Eles têm de ter a certeza, ou quase isso, de que ali haverá alguns milhões. E geralmente sabem a quantia aproximada. Tem 30, tem 50 milhões. Né? E vão tentar pegar o máximo possível. Não sei qual era a quantia que eles encontraram ali, mas o coronel Álvaro Camilo confirma essa obviedade, Ronald. Informação privilegiada. Alguém passou essa informação para a marginalidade. Também fomos pegos de surpresa em Botucatu, também fomos pegos de surpresa em Ourinhos, que eram lá tesourarias do banco com grande volume financeiro, e a polícia não sabia. Também informação privilegiada. E foram em Araçatuba justamente porque sabiam, né, é uma grande cidade do interior, ali eles correram mais riscos, né, tanto é que houve a pronta resposta policial. Então a ideia nossa é conversar muito agora com a área federal também, principalmente Banco Central, Banco do Brasil, para que evitem esses volumes ou, quando isso for necessário, que avise a Polícia de São Paulo para a gente poder proteger as cidades. A gente vai manter essa informação, lógico, reservada, mas vai evitar que uma coisa dessa aconteça colocando em pânico a cidade. Pois é, e a Santa Casa de Araçatuba recebeu feridos, mas morreu gente. Inclusive um comerciante local que decidiu ali filmar aquela ação, não é? Imaginou que estava secreto, que ninguém o veria. Mas um dos atacantes viu que ele estava filmando e atirou e matou esse comerciante. O coronel citou aí algumas cidades, né, que já passaram pela mesma situação. E, vale ressaltar, isso não é um fenômeno do estado de São Paulo. Isso tem acontecido, inclusive, em ações bem menos chamativas e que às vezes nem são mencionadas no noticiário, mas tem acontecido em algumas cidades do Nordeste. E aconteceu no Mato Grosso, aconteceu em Santa Catarina, não é? Então, não é um fenômeno do interior de São Paulo, mas no interior de São Paulo tem acontecido com mais frequência, provavelmente porque a grana
que em determinado momento chega a esses bancos, ela chama a atenção e é claro que eles têm gente capaz de informá-los. Porque não é uma coisa aleatória, é preciso... A polícia sabe disso, como o coronel deixou claro aí. É preciso que isso nunca seja afastado da linha de investigação. Não é? Houve informação. E aí você vai procurar saber quem, de fato, tinha acesso a essa informação dentro do banco. Não é? Ou, não necessariamente do banco que recebeu. A informação pode sair de outro lugar. Difícil de saber. Pode sair de outra cidade. Ó, o banco vai enviar tanto para tal cidade. E lá naquela cidade não saiu de lá a informação. Muitas vezes não é alguém daquela cidade que deu a informação, mas alguém que sabe da operação. Em algum ponto sabe da operação. Então não é fácil, não é simples. Tanto que até hoje não foram pegos esses sujeitos que passam essa informação. Não é? E que estão dentro do sistema financeiro e que passam essa informação. E tem havido uma comparação desde das primeiras ações, né, com algo aí da história brasileira que teve ali início, esse tipo de ação, o chamado cangaço, teve início ali no final do século XVIII, atravessou o século XIX e no século XX desembocou em algumas figuras famosas, inclusive, claro, o Lampião. Faz essa comparação porque não era sempre assim, até porque houve vários tipos de cangaço. Esse nome cangaço vem da canga, né? A canga que você põe no boi para prender o couro que vai atar o animal ao arado ou ao carro de boi. Né? Aquele objeto muito bem trabalhado, por sinal, de madeira, que prende o boi ao carro por intermédio de cintos de couro. Né? Então, da canga vem o cangaço. Por que isso? Em parte porque eles usavam, fez aquela música lá, e ele menciona Parabellum, né? Numa referência ao Corisco, que foi talvez o último dos famosos cangaceiros, o último a ser morto, o último que morreu executado, né? Porque houve alguns que sobreviveram ao Corisco, mas morreram já perdoados, inclusive, ou uma espécie de anistia, em certo momento, para aqueles que já estavam presos há muito tempo. No governo Getúlio Vargas ainda. Foi no governo Getúlio Vargas, inclusive, que há ação no Sergipe que resulta na morte do Lampião, da Maria Bonita e de pelo menos mais 8 que acompanhavam o Lampião naquele momento. O grupo já chegou a ser muito maior que isso. Ali já era um momento de enfraquecimento, muito enfraquecimento. Mas as raízes do fenômeno do cangaço são outras, né? Principalmente no final do século XVIII, quando aparece esse fenômeno, e no século XIX. Muitas vezes eram grupos de jagunços, que às vezes estavam empregados, defendiam fazendeiros da região, outros eram jagunços de caciques políticos, não é? Inclusive, garantiam votos. Dá para imaginar o método, né? O método de convencimento, e eles garantiam voto. Na época em que só votava não só quem sabia escrever, mas quem pagava imposto de renda. Então era pouca gente que votava, né? Então eles tinham algum controle ali. E havia, claro, aqueles que estavam à margem de tudo. Então fugiam da polícia, fugiam dos comandos, fugiam dos volantes, que eram os pequenos grupos de policiais espalhados ali, e que também conheciam a Caatinga e o Sertão Profundo. E esses caras até tinham redes de proteção, ou seja, famílias que viviam ali na roça e que davam proteção, ou por parentesco, por amizade, por alguma razão, davam comida, um remedinho, tratamento, ou até mediante o constrangimento de armas, né? E já no século XX você tem uma explosão desses grupos, mas geralmente eles passavam nas cidades, e aí você tem os mitos, né? Tem gente que quer usar a teoria social para dizer que eram vítimas, etc. Não, muito mais vítimas eram aqueles atacados
Aqueles que estavam ali na cidade eram atacados, porque não era um fazendeirão. Os caras querem criar a ideia de uma pré-revolução, né? Não, o fazendeirão tinha lá seus jagunços, né? Ele tinha o seu exército pessoal particular. Isso no século XIX e até 1930 era comum. O sujeito tinha lá seu pequeno exército. E o problema era nas cidades, onde estava gente desprotegida e os cangaceiros iam. Mas eles não tinham drone. Eles nem sabiam se naquela cidade haveria resistência. Porque algumas houve, eles foram expulsos de algumas cidades porque o povo lá tinha arma. O povo estava bem armado. E aí foram recebidos a bala. Então os cangaceiros não chegavam a passeio ali, tranquilos, sabendo que não haveria resistência. Eles não sabiam. Eles iam com a cara e a coragem. Muitas vezes não havia resistência, dominavam rapidamente a cidade. Outras vezes não. Havia resistência armada e eles picavam a mula. Né? Então é um outro tipo de coisa. Mas essa invasão à cidade, no caso deles, para obter comida, né? E se tivesse ali algum dinheiro, né? Algum objeto de valor, porque eles iam vender depois. Inclusive eles usavam moedas como uma espécie de proteção contra tiro nas roupas de couro. Né? E ali tem que ser roupa de couro, porque o sujeito a cavalo no meio da caatinga, se ele cavalgar com roupa normal, ele vai se ferir demais, porque muitas vezes ele passa naquele mato embrenhado ali e vai sendo cortado. Tanto que eles protegem o cavalo e a si mesmos. Né? Lógico. O chapéu é de couro, a roupa é de couro, não é enfeite, não. É necessidade. É a armadura da caatinga, né? Aquela roupa de couro. E eles colocavam, inclusive, moedas que eles pegavam nas cidades e tal, como proteção. E havia grupos que só tinham peixeira e, quando muito, ali uma espingarda. Outros não, outros tinham Winchester. E chegaram a ter até pequena hoje, né? Na época era grande para burro, metralhadora, que eles roubavam em confrontos com os policiais, né? E com os volantes. E quando eles conseguiam vencer aquela pequena batalha com um grupo de volantes que tinham uma metralhadora, eles conseguiam uma metralhadora. Mas isso é uma coisa raríssima, realmente raríssima. Né? Dá para contar nos dedos ali quando alguém do cangaço teve acesso a uma metralhadora. Então era completamente diferente, mas havia esse fenômeno comum, a invasão às cidades. E só que se hoje os caras têm drone, se roubam antes carros blindados, tem um armamento inimaginável há 80 anos, há 90 anos, há 100 anos, a polícia também não é a mesma. E outra coisa, a polícia faz exatamente o que é possível. Porque a coisa mais simples do mundo é chegar o sujeito ali na televisão, vamos conversar com um especialista. Né? O cara ajeita ali, se ajeita na poltrona, ajeita os óculos e porque a polícia... Não, vamos devagar. A polícia faz o possível. Inclusive no caso da polícia de Araçatuba, como é que ela ia atirar em carros que tinha reféns ali amarrados no capô do carro? Eles iam atirar nos habitantes da cidade, eram reféns, escudo humano. Isso acontece até em guerra, a gente já falou aqui, o Estado Islâmico usava isso no Iraque e na Síria. Escudo humano. E aí, a Rússia e os Estados Unidos não podiam bombardear. Contavam então lá com os que iam na terra, os que iam com a botina no chão, os curdos que foram enfrentar os caras no chão. Não é? Isso. Ali era proteção contra ataque aéreo. Por quê? Porque eles estavam no meio da população. Nesse caso, não. Os sujeitos estão amarrados aos carros. Quer dizer, se alguém atirar, é óbvio que vai morrer quem está ali como escudo humano. Então a polícia faz o possível. Depois, nós vimos aí mais de 300 policiais envolvidos nessa ação nas estradas, no matagal, e muitas vezes com armamento inferior. Né? Então a polícia, claro, ela trabalha com sistema de inteligência, ela tenta obter informações para saber se algo está sendo planejado, mas é claro, da mesma maneira, eu estou citando aqui exemplo internacional para ver que mesmo quem tem inteligência sofisticadíssima não consegue evitar tudo. Os Estados Unidos haviam dito,
há risco de ataque ao aeroporto de Cabul. Como que eles sabiam disso? Porque é claro que tem gente infiltrada lá no Estado Islâmico, Khorasan. Gente que passa informação para agentes americanos no Afeganistão. E essa informação chega à inteligência militar ou à CIA. Mesmo assim, eles não sabiam quando e como. Até que houve ação. A resposta teve de vir depois da ação. Então é claro que a polícia consegue informações, evita algumas ações, mas não tem como evitar todas. Não tem como evitar todas. E aí entra a questão da legislação. A lei no Brasil é fraca. O Congresso Nacional gosta dessa lei fraca. Até porque ela é fraca também para outros crimes, inclusive de corrupção. Não é? A leitura que o Supremo faz da Constituição é uma leitura que namora com a frouxidão, né? Eles chamam de garantismo, e a própria Constituição, até porque, insisto, ela foi escrita com o legislador tendo os olhos no retrovisor, o que é preciso evitar, e isso desencadeou numa Constituição prolixa, que tenta abraçar o mundo, isso desencadeou uma legislação frouxa. E o Congresso, vez ou outra, aparece ali um sujeito que propõe mudanças e tal, e a coisa para na gaveta. Ninguém diz claramente, sou contra. Para na gaveta, fica ali. Não é? Não anda. Não anda. E ainda há aquela mistura de idealismo infanto-juvenil com falta de conhecimento da realidade. Por exemplo, do Fachin, né? Quando diz que a polícia não pode entrar em certos lugares. Ora, então o trabalho da polícia é complicado, é difícil. O problema não está na polícia. A lei é ruim, é fraca, e particularmente no estado de São Paulo, é preciso que o governo determine que determinadas operações financeiras, determinados envios, que haja uma comunicação prévia, até porque, você fala, atenção, durante 3 dias, policiais das cidades A, B e C estarão concentrados na cidade A. Não é? E não ficar ali, não, vamos reagir. A polícia reage, ela faz o que é possível. Não dá para ir além do que ela tem feito. Não dá, ela faz o possível. A legislação é fraca, é ruim, até porque, repito, com isso, essa fragilidade, essa frouxidão se estende para outros tipos de crime. Mas é bom sempre ressaltar, é até um troço chato, que já falamos desse negócio aqui várias vezes. O Estado, por que existe Estado? Por que existe governo? E aí, claro, desde o Estado do soberano absolutista, ele era o poder, ele era o Estado, o soberano absoluto, que contava com conselheiros, até com formuladores de leis, mas a palavra final era do rei. Até o Estado moderno, que bebe um pouco lá em Aristóteles, mas que o Montesquieu sistematiza com a ideia dos poderes separados e com independência, com autonomia, mas com harmonia, né? Ele idealiza a harmonia, que não é fácil, como sabemos, né? Mas o Estado, de um jeito ou de outro, seja monarquia constitucional, monarquia absolutista, república presidencialista, república parlamentarista, qualquer Estado moderno, porque havia estados no passado que tinham outra função. Né? Quando você vê a formação do Estado em Israel, por exemplo, lá atrás, né, nos tempos bíblicos, ali a motivação é outra. Mas o Estado moderno, ele tem como objetivo primordial, primeiro, garantir que todos sejam protegidos pela lei
e que respondam perante a lei. Por isso essa história de império da lei. Seja o presidente da República, seja o monarca, seja o chefe do parlamento, seja o primeiro-ministro, seja o cidadão na mais comum das atividades, estão todos sujeitos à lei. É o império da lei. Aquela história do Hobbes, né? Sem o Estado, o homem é o lobo do homem. Porque aí como é que é o negócio? Não tem Estado, não há lei. Cada um que se vire. Você vai ter a lei natural do mais forte. É óbvio. O mais forte vai se impor. Ou porque ele tem armas que o outro não tem, ou porque é um grupo maior do que o outro grupo. Mas haverá sujeição com o uso da força. E aí, você tem uma lei natural. É o lobo do homem. O homem é o lobo do homem, na frase do Hobbes. O que pode impedir isso? O Estado e suas leis. Mas como o Estado pode impor a lei? Com a força. Para isso o Estado moderno é concebido. Para garantir a igualdade, para que ninguém possa se impor, consiga se impor pela força. Porque tem mais armas, porque tem mais gente ao seu lado, do seu lado, porque tem um poder físico que o outro não tem. Tem armas que o outro não tem. O Estado diz não. Todos estão sob a proteção do Estado e, claro, respondem perante a lei que o Estado defende. O Estado é agente desse império da lei. Se o Estado falha nisso, na segurança pública, na garantia de que ninguém se imporá pela força, e o que é isso que aconteceu? Senão impor-se pela força. Inclusive com a sofisticação terrível das bombas, dos artefatos deixados. E aí os alvos são aleatórios. Quem passar por ali, passou. Não é? Esse impor-se pela força, se o Estado não consegue impedi-lo, ele falhou miseravelmente. E aí, ele falha em todas as outras suas atribuições, que foram sendo acrescentadas, né, ao longo do tempo, principalmente na segunda metade do século XIX em diante, na saúde, na educação, posteriormente no transporte. Essas atribuições posteriores, elas dependem, e aí elas variam conforme o modelo de Estado, de sociedade, etc. Não é esse o assunto, mas elas dependem de um Estado que cumpra a sua função primordial. E o Estado brasileiro não cumpre sua função primordial. Aliás, hoje na América do Sul, quase nenhum. Quase nenhum. Claro que o sistema educacional, emprego, trabalho, renda, tudo isso é fundamental. Uma sociedade onde não há emprego, onde não há renda, onde a sobrevivência é uma aventura diária para milhões, é claro que ela tem o caldo de cultura propício para o crescimento de ações ilícitas. Óbvio. Onde recrutar. Claro. Esse é o fenômeno socioeconômico. Mas o combate ao fenômeno socioeconômico, no qual o Brasil falha miseravelmente, desde sempre, é o país da concentração, da desigualdade, de uma concentração assim absurda, né? Que talvez não fosse vista, observada lá no capitalismo selvagem de Manchester na primeira parte do século XIX. Na segunda parte já não tinha isso. Então o Brasil, ele falha miseravelmente nisso. O Estado brasileiro falha. Mas esse é um problema que, se um dia
for realmente atacado, vai demandar muito tempo. Agora, é preciso uma resposta à consequência. Porque as pessoas lá em Araçatuba e nas outras cidades, elas são as vítimas da consequência desse grande fenômeno. Mas que não é a causa única, o fenômeno socioeconômico. É o fato do dinheiro que é farto, que não paga imposto, que você encontra no tráfico de drogas, no tráfico de armas, né? O trabalho ali depois é só lavar o dinheiro, mas isso não é muito difícil, os políticos sabem disso. Então, a resposta à consequência já é muito fraca. Não da parte da polícia, da parte dos legisladores e dos governantes e do judiciário. A resposta às causas, convenhamos, né? Nessa é uma incompetência histórica, Ronald. Os ouvintes que acompanham a nossa programação sempre comentam o tema de abertura aqui com o Cláudio Zaidan. Boa tarde, pessoal. Aqui é Rodrigo de Itapevi. Eu queria só exaltar aí o conhecimento do Zaidan. Os comentários dele foram cirúrgicos com relação a muitos pseudo-especialistas em segurança que falam mal da polícia numa ação dessas. A polícia está lá, peito aberto para tomar tiro e depois fica fácil alguém falar que houve erro na operação. Parabéns, Zaidan, você é o cara. A gente agradece a participação, são vários e vários comentários, a gente ao longo do programa fala um pouquinho mais sobre eles. A gente já volta. Rede Bandeirantes de Rádio.